Seja muito bem-vindo ao PalavraCast, seu podcast que descomplica o mercado de locação de imóveis. Meu nome é André Lins, eu sou CEO do Grupo Palavra, corretor de seguros e especialista em alta performance de locação. E para começar com o pé direito, o tema de hoje é locação de imóveis. Vamos falar sobre contrato de locação, vamos falar sobre tudo que diz respeito ao contrato de locação. E para estrear com o pé direito, eu trouxe um amigo meu que é um advogado especialista no mercado imobiliário, Fábio Oliveira. 25 anos de mercado já, fazendo isso, trabalhando com advocacia voltada para o mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Fábio. Uma boa noite. André, tudo bem? Agradeço pela oportunidade. Espero contribuir para o Grupo Palavra e também para quem estiver nos assistindo sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado de locação de imóveis e tudo que for necessário. Obrigado. E para começar, né, nosso primeiro dia, nosso primeiro tema, a gente tem que falar sobre contrato de locação, né? É o mais importante, é o soberano sobre qualquer locação. E aí primeira pergunta que eu tenho para te fazer é quais os tipos de contrato que existem, tipo de locação que existem no Brasil, que são autorizadas no Brasil? Então, André, mercado de locações, as locações de bens imóveis no Brasil, ela é estabelecida por uma legislação própria, a Lei 8.245 de 1991, a famosa Lei de Locações. Lei do Inquilinato, né? Lei do Inquilinato, exatamente. Então, tudo que nós falarmos sobre locações, hoje aqui, eu acredito que 99% do que falarmos aqui é baseado na legislação, tá? Nessa lei do inquilinato. E dentro dela, como é que a gente pode esclarecer para quem estiver nos assistindo sobre os tipos de locação? Hoje nós temos a locação residencial, a locação não residencial, ou seja, a comercial, e também temos as locações por temporada, tá? Hoje, até em virtude do que temos na jurisprudência, sobre as novidades que temos no país e no mundo, que são as locações por curtíssima temporada, por aplicativos, a gente está começando a ver, já temos o Superior Tribunal de Justiça delimitando um novo tipo de locação, que eles denominaram num recente julgamento sobre locações atípicas. Mas isso a gente deixa para um outro dia. Até porque eu ouvi outro dia falar sobre isso e eles falam sobre... Quando o pessoal fala, mas a gente precisa regulamentar essas locações, e o rapaz falou, já está regulamentado, está na lei do inquilinato, né? Só que existem algumas coisas que são diferenciadas e realmente é melhor deixar para outro dia. Como tudo que tem na nossa vida, são inovações, são novidades que vêm e que a legislação precisa Mas isso Vamos marcar um papo para falar sobre isso daí. E alguma dessas aí você consegue ver que dá mais problema entre as locações, essas três que você colocou, qual que costuma dar mais problema? Olha, André, eu cheguei até a fazer uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Rio e de São Paulo. Cheguei a pesquisar também do Rio Grande do Sul. E a gente tem um número gigantesco de problemas, né, de ações oriundas de locações. Mas é engraçado que não dá para a gente trazer aqui hoje um percentual. A locação por temporada dá mais problema do que a locação residencial. Não, difícil falar isso, né? Mas o que a gente pode passar para quem está nos assistindo é que o que dá mais problema é a locação mal feita, tá? Perfeito. É aquela locação que já parte do seu início com vício, né? Cujo contrato não é feito por um profissional, cujo contrato tem erros, e principalmente aquelas locações com garantias ruins, garantias frágeis, com análises dos proponentes, dos inquilinos, daquelas pessoas que vão entrar sendo feitas de forma frágil, não vão a fundo para verificar se aquele proponente tem condições de pagar o aluguel, né? E principalmente em virtude das garantias, tá? Que eu acho que a gente vai falar bastante aqui sobre a garantia mal prestada acaba gerando um problema, impactando numa ação judicial. E a gente tem, quando você falou sobre 99% do que a gente fala no contrato de locação tá na lei, esse 1% ele fala da vistoria, né? Que é uma outra coisa também que se é mal feita, o contrato de locação não adianta ele estar perfeito, tudo bonitinho, se a vistoria for mal feita. Eu costumo dizer que
por conta da lei ser soberana, você pode colocar muitas coisas no contrato, mas a lei, ela é soberana. Só que no laudo de vistoria, não. No laudo de vistoria, quando você coloca uma coisa e as duas partes assinam, ela se torna verdade. Sim. Então, isso é um problema. Eu acho que é um dos maiores problemas. E aí não se fala de locação residencial ou não residencial, ou por temporada, se fala de locação em geral. Né? Quando a gente está falando de, como você falou, de contratos mal feitos, garantias mal feitas, independe se é residencial ou não residencial. Isso realmente acontece todos os dias. Todos os dias a gente esbarra com isso, a gente vê isso e a gente tenta minimizar isso informando, com informação. E para isso a gente está aqui, né? Para informar, para mostrar para os nossos corretores que dá para fazer. Não é uma coisa... Hoje a gente tem uma ferramenta chamada ChatGPT que está todo mundo colocando tudo lá e está achando que está bonito. Não. Precisa de um advogado, precisa de alguém para fazer um contrato. Eu vou até além, tá, André? Eu acho que não é... Dá para fazer. Eu acho que hoje eu defendo e provo que tem que fazer, tá? Tem que fazer. Exato. A vistoria inicial e final, né? Faz parte do contrato. É tão importante, eu posso estar até exagerando, tá? Mas é tão importante quanto você falar do objeto, falar do valor do aluguel, falar do prazo, porque você vai estar entrando no imóvel, tá? E é exatamente como você falou. Residencial, comercial, por temporada, você vai estar entrando no imóvel. O termo de vistoria inicial é a forma de definir, de estabelecer e deixar ali previsto como que está aquele imóvel, como que aquele imóvel está sendo recebido, né? É isso. E assim, evita o problema jurídico, né? Que é o grande mal da locação. É o grande... E não é só o mal, né? É o grande custo da locação, é o grande tempo perdido, é um proprietário insatisfeito e aí acaba gerando coisas que a gente não gostaria que acontecesse, né? A locação, ela já parte do princípio da boa-fé, como tudo, né? E aí a gente depois tem um problema por conta de uma vistoria mal feita. É uma coisa que quem conhece a gente, quem conhece o Grupo Palavra sabe, a gente trabalha com vistoria, a gente tem a palavra vistorias, a gente tem esse braço na empresa porque sente que é importante. E quando eu vou nas imobiliárias e falo sobre isso, muitas delas acham que não tem necessidade, dá para fazer, o próprio corretor aqui faz, ou o fulano faz. Cara, precisa ser profissional, precisa ser uma coisa bem feita. Hoje a gente tem uma estrutura muito grande para cuidar disso. Não é somente o vistoriador que vai no imóvel fazer a vistoria. A gente tem um pessoal por trás que faz a correção, que faz a análise, que faz toda a entrega da vistoria para que ela seja o mais perfeito possível. É claro que erros acontecem, mas que a gente tenta minimizar ao máximo para que isso, ao final da locação, não gere um processo. E esse processo é o que encarece todo o processo, toda a locação. A turma muitas das vezes fala, eu não vou gastar X no início da locação com o termo de vistoria, e acaba não fazendo, o problema acontecendo e vai gastar muito mais. Eu até não reclamo, porque ele vai gastar com os meus honorários. A gente tem bastante caso aqui, se eu parar para falar aqui, eu vou ficar o tempo todo falando sobre isso. São coisas que acontecem porque deixaram de fazer um laudo de vistoria bom. E é importante, tá, André? A vistoria, também a gente não pode simplificar o que é uma vistoria. Não é pura e simplesmente pegar uma lista, um quarto pintado, cozinha pintada. Não é isso. Essa vistoria ela precisa demonstrar, e não só a palavra demonstra, né? O que está escrito demonstra, mas também, e eu sei, porque sou um parceiro do Grupo Palavras, eu sei como são os termos, as vistorias feitas pela palavra, as fotos, né? Tudo isso, a foto é extremamente importante, porque as fotos demonstram, e não é um site GPT, não é uma simples consulta na internet que vai gerar um exemplo então precisa ser muito bem feito. Outra dúvida que tem muito dos meus corretores, dos corretores que eu atendo, é sobre o prazo da locação. Existe um prazo pré-determinado? Ou existe um prazo que é convencionado? Como é que é isso? Pois é. O que a lei do inquilinato, a lei de locações nos impõe, nos determina, na verdade, ela não determina, ela não estabelece obrigação de prazo para as locações. Tá? O que tem na lei, ela diferencia contratos com prazos inferiores a 30 meses, contratos com 30 meses ou mais. E ali
ela tem diferenciações de forma de tratar esse tipo de contrato. E a gente vê muito na prática alguns profissionais que falam, às vezes muitas pessoas nos procuram e dizem, doutor, eu vou fazer um contrato de 12 meses porque é obrigatório, né? Não, gente, não tem obrigação, tá? A lei tem essas condições diferenciadas para os prazos de 30 ou menos, né? 30 para baixo ou 30 para cima, mas não existe prazo, tá? Legal. E o de 12 meses ele é uma convenção também, entre as partes. É convencionado entre as partes. Menos de 12 meses é considerado temporada, é isso? Não, né? O que é o contrato por temporada? O contrato por temporada é aquele com um máximo de 90 dias, tá? E desde que o imóvel seja utilizado para lazer, a lei até estabelece lazer, estudo, trabalho temporário, mas o prazo máximo do contrato por temporada é 90 dias. Legal, bom saber. E se o inquilino ou o proprietário, né? A gente está falando de um prazo estipulado por eles, né? Então, vamos lá que o convencional hoje no mercado imobiliário é 30 meses para o residencial e 60 meses para o comercial, para o não residencial, né? Se houver uma rescisão antes do prazo, se o locatário quiser sair ou o proprietário pedir o imóvel, quais são as regras que tem para isso? Contrato, locação ou não, o seu principal pressuposto é que o contrato é bilateral, né? Nós dois fazemos, né? Nós dois analisamos, nós dois anuímos e concordamos com ele, né? Então, todo contrato, por ser bilateral, se for quebrado, há ali uma multa. Você tem uma expectativa de recebimento, que é o seu aluguel, e o inquilino tem a expectativa de utilizar aquele imóvel por aquele prazo com a família dele, tá? Então, no caso de uma rescisão contratual durante o prazo do contrato, há a incidência da multa estabelecida no contrato e que a lei de locações fala que é uma multa, é um percentual, tá? Lá estabelecido. Geralmente a gente quando fazemos os contratos, a gente já deixa pré-definida a multa para esses casos, tá? O caso de quebra contratual. Tanto do locador quanto do locatário. O mercado fala muito sobre o locatário pagar a multa e o locador não. Mas existem também algumas prerrogativas para poder o locador pedir o imóvel. Exato. Assim, tem muita gente que pensa, o locador não pode pedir o imóvel? Pode sim. É claro que o locador locou aquele imóvel, mas assim, existem situações durante aquele prazo contratual que podem acontecer. Eu vou te dar exemplos. Eu vou te dar até um exemplo que é ruim. Eu já vi pessoa mudar com toda a sua família, imóvel residencial, e o locador pedir o imóvel com 60 dias. E aquele inquilino falou assim, doutor, eu acabei de mudar, porque eu recebi o imóvel, eu fiz algumas obrinhas, eu fiz alguns ajustes, eu entreguei aonde eu morava, eu mudei de cidade. E hoje o locador está me pedindo, mas eu acabei de entrar. E numa situação como essa, a gente às vezes precisa também entender o motivo do locador estar pedindo. Claro, tá? até porque tem a lei por trás, né? Exatamente. Já vi casos do locador pedir porque não gostou da tua cara. Não gostei do André e vou pedir. Aí, para isso, ele paga a multa. Ele tem que indenizar aquele inquilino por estar quebrando o contrato. Tá? Agora, por outro lado, tem a previsão legal de que, se ele precisar do imóvel para uso próprio, o cara às vezes tem uma emergência. Ele também mora de aluguel num outro imóvel, ele está sendo o proprietário lá pediu o imóvel. E ele não tem para onde ir. Para onde que ele vai? Ele vai para aquele imóvel que ele tem. Então a lei prevê que, se for para uso próprio, ou até mesmo para uso de algum filho, tá? Ele pode pedir. Mas assim, ele tem que comprovar. Tá? Não basta você pura e simplesmente falar, Fábio, eu quero que você me devolva o imóvel porque meu filho precisa morar nele, sem você provar. Né? E aí vem
vira um caso de justiça. Normalmente isso acontece, né? Normalmente vira caso de justiça. Quando o locador pede, ele normalmente vira caso. A gente vê muita coisa acontecer desse jeito. Quando é o locatário já é mais comum, a multa já está pré-determinada, inclusive o seguro-fiança já tem essa prerrogativa da multa também, então tudo Exatamente. já vem, normalmente da garantia já está essa prerrogativa do proprietário, geralmente É importante também a gente esclarecer, André, e o que é mais comum que eu vejo, pelo menos lá no escritório, de um assim, muito corriqueiro, é quando o imóvel é vendido durante a locação. E aí? Essa é uma pergunta. Assim, voltamos ao que a regra lá da lei, né? A lei de locações estabelece que em caso de venda, pode o proprietário vender o imóvel sim, mas antes ele tem que dar o direito de preferência para aquele locatário. O que é o direito de preferência? O direito de preferência é ele informar ao locatário que ele pretende vender o imóvel, informar ao locatário por qual valor ele pretende vender o imóvel, tá? E dar ao locatário iguais condições. Significa dizer que se eu for vender por R$1 milhão, eu não posso vender por 990. E eu avisar ao inquilino que eu vou vender por R$1 milhão, eu não posso vender por 990. Tá? Se eu informar ao inquilino que eu vou vender por recursos próprios à vista, eu não posso vender financiado, porque eu estou vendendo em condições diferenciadas do que eu informei. Tá? Então, assim, numa situação de venda, torno a dizer que é muito comum, né? É mais comum, a gente que está no mercado, a gente vê, né? Mas quem talvez nos assista, que não está no mercado profissionalmente como nós estamos, não saiba o quanto que isso é comum, né? Mas para nós que estamos no mercado, sabemos que é muito comum e para isso o advogado ou aquele corretor, aquela empresa que faz que ajuda ele no momento da locação é extremamente importante, porque tem que ser formalizado, né? Tem que ser de alguma... a gente, se der problema lá na frente, ele tem que provar que ele deu o direito de preferência. Isso aí. Né? E tem que ser formalizado de maneira que ele possa demonstrar na justiça, caso isso vire uma lide, uma discussão judicial, que ele deu todas essas informações para o inquilino. Tá? E aí vamos entrar numa outra situação, que é a morte. E aí a gente falou sobre o locador vender, e muitas vezes acontece a morte do locador e quem vende não é ele, é a família. Mas fala para mim sobre a morte do locador e do locatário. Quando morre o locatário durante a vigência do contrato, o que acontece? E quando morre o locador durante a vigência? Como é que é o procedimento? Então, em linhas gerais, André, o seu herdeiro assume todos os direitos e obrigações, tá? Então, locador morrendo, aquela locação persiste, tá? E o herdeiro, estamos falando do cônjuge, do sobrevivente, estamos falando de um descendente, às vezes até mesmo ascendente, né? O pai ou a mãe daquele locador, ele precisa cumprir o contrato, tá? E serve também pro inquilino, tá? Agora, no caso do inquilino, do locatário, é muito comum a gente, além da questão da morte, a gente vê em casos de divórcio, né? Separações. E aí você me pergunta, Fábio, quem fica nesse imóvel? Qual é a responsabilidade? Exatamente, a responsabilidade é de quem fica no imóvel, né? Houve a separação, o cônjuge que ficar no imóvel, ele passa a assumir essas obrigações. Evidente, que o proprietário, às vezes, não tem conhecimento, tá? Então, tecnicamente, a gente até coloca dentro do contrato esse tipo de obrigação. Então, isso é uma coisa importante de se falar, porque assim, a maioria dos contratos hoje, quando tem um casal, as imobiliárias costumam colocar só um. E aí acontece esse problema. Se você não tem um casal e você coloca somente um como locatário, na hora de um problema desse, você não tem a outra parte para assumir a responsabilidade. Exato, exatamente. O que a lei estabelece, ela não determina, ela não obriga que
que os dois cônjuges assinem, tá? Ela tem uma exceção, quando o contrato for de prazo acima de 10 anos, tá? Ela determina que ambos os cônjuges precisam assinar. Mas, para esse caso, esse exemplo que a gente está dando, é extremamente importante que coloque, sim, os dois, além da questão da separação e da morte, né, por uma questão financeira, né? Às vezes os dois é que vão arcar com aquele pagamento daquele aluguel, né? Então, é muito importante, tecnicamente, na prática, é muito importante que, se forem casados, ou até mesmo Parceiros, né? Parceiros, exatamente, que se coloquem os dois, tá? Porque na falta de um, o outro... Exatamente, porque você imagina num caso de você não ter, e aí falece aquela pessoa que era o locatário. A outra não tem nenhuma informação dela no contrato. Como é que o proprietário vai cobrar isso? Como é que vai fazer isso? Como é que até o despejo acontece? Exatamente. São coisas bem difíceis, né? E o que é importante, né? Para o seguro fiança é importante também que estejam os dois. Já para isso, para que a seguradora passe a cobrar daquele que ficou. Então, a gente sempre procura colocar na garantia, quando é seguro fiança, a aprovação dos dois, das duas partes que vão morar. E informa na seguradora, olha, vão morar esses dois. Para que quando haja a morte ou o despejo, você procure os dois, não tenha que procurar somente um. Né? Então, assim, é muito importante que o contrato de locação esteja muito amarrado. Proprietário, você que vai fazer um contrato de locação, não tem uma imobiliária, não tem um advogado, procure. Procure alguém que faça um contrato que amarre tudo isso. A gente está falando de vários problemas que acontecem durante a locação, problemas que a gente vê todo dia. Eu trabalho com seguro fiança há 18 anos. O Fábio trabalha com locação, com advocacia há 25 anos, tomando conta disso, dessa parte de imóveis. Então a gente vê cada coisa que vocês nem imaginam. Então a gente precisa ter uma garantia. Temos um livro para escrever. Nossa, se a gente parar, a gente vai ficar falando aqui, só de case a gente pode ficar um dia inteiro. Uma outra coisa que acontece muito, e o seguro fiança, ele bate nisso, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu quero saber o que você me fala sobre o contrato, sobre a sublocação. Né? Quando você subloca um imóvel que você alugou no seu nome. Isso é permitido? Como é que funciona isso para o direito? Então, a resposta objetiva é sim. Tá? Pode. A lei prevê a possibilidade de sublocação e, inclusive, prevê as obrigações, né? Os deveres daquele sublocatário. Tá? Porém, na maioria dos contratos que nós verificamos, a maioria dos contratos que são celebrados, a sublocação é vedada. Né? A gente vem justamente porque a gente conversou um pouquinho atrás, né, sobre o contrato bilateral. Você, proprietário, define também o que você quer. E nesse caso, em 99,9% das vezes, o proprietário estabelece que a sublocação é vedada. Tá? Vedada no caso de ser realizada sem que ele tenha conhecimento. Então, a lei prevê e o contrato estabelece que somente poderá acontecer, conforme a lei permite, desde que ele antes tenha conhecimento, ele aprove quem é esse sublocatário. Quem é que vai passar a ocupar o imóvel dele? Até porque quando ele faz uma análise, né, do perfil do cliente que vai ficar no imóvel, e aí quando a gente fala de análise de perfil, a gente não está falando só de financeiro, né? Hoje o mercado ele analisa outros perfis, outras coisas da pessoa, e aí normalmente o locador quer conhecer o locatário, quer saber quem vai morar no imóvel dele, então você coloca uma pessoa e de repente não é ela mais que está lá dentro. Exatamente. Você imagina, desculpa de te cortar, mas você imagina e você entrar com um despejo. É claro que assim, é numa questão de uma ação de despejo para você. Quem está no imóvel, você deixa de receber o aluguel, por algum momento ocorre a inadimplência, você vai entrar com despejo, mas quem está no imóvel não é o André. Você não consegue citar o cara. É o Fábio, exatamente. Por isso é que você, no contrato, estabelece que a sublocação só será possível se você, proprietário, anuir. Uma informação, seguro fiança, nem com a anuência do proprietário. O seguro fiança não aceita nenhum tipo de sublocação. Justamente. Então, se a garantia for seguro fiança, esquece. Porque é isso. A seguradora analisou aquele cara. Exatamente. Aquele perfil, aquele CPF. Para ele, tem condições de pagar. Outro não tem. Então, exatamente. as seguradoras não aceitam. O contrato que ela
avalizou, ela deu o ok para o proprietário de que ela vai pagar, foi com o locatário, não com o sublocatário. Isso aí. Né? Uma outra pergunta que aparece muito é sobre o reajuste, os índices de reajuste. Como é que funciona isso? A gente pode reajustar pelo dólar, pelo euro, aproveitar que o dólar agora está subindo, a gente pode reajustar pelo dólar ou não? Ou ele precisa ser não. A lei de locações é bem clara quando ela estabelece que não pode, que o aluguel não pode ser estabelecido por moedas estrangeiras. Tá? Mas essa pergunta é bem legal, André, porque hoje até trazendo novidades também, né, para quem está nos assistindo, hoje a gente tem visto muito, a gente via sempre GPM. Isso aí. Né? Era muito normal o IGPM. Passamos o IGPM começou a dar muito baixinho, passou-se a utilizar o IPCA. Né? Aí daqui a pouco inverteu. Né? O IPCA ficou mais... O GPM voltou a ser mais alto. O IPCA. A gente tem visto hoje, em contratos, algumas empresas, principalmente, colocando que vai utilizar o GPM ou o IPCA. O que der maior índice. Tá? Assim, os tribunais eu ainda não vi essa discussão dentro dos tribunais, mas pode até ser que isso aconteça. Mas temos visto isso acontecer nos contratos. Eu, a princípio, André, não vejo legalidade. O problema é que a gente parte do contrato, como a gente falou, né? Da boa-fé. E quando o cara começa a fazer esse tipo de colocações, quando o locador começa a se colocar desse jeito, você acaba... Cara, tem alguma coisa aí que não tá legal. E eu acho até que tem que ter reajuste sempre, claro. Eu acho que precisa ter. O IGPM, quando andou negativo, foi bem ruim, porque houve muita depreciação dos aluguéis, né? E depois, quando voltaram ao normal, o pessoal falou, nossa, o aluguel aumentou, e na verdade não aumentou, ele só deixou de acompanhar o índice lá atrás. Então, isso foi uma visão que depois que começou a subir, o pessoal, poxa, mas o aluguel aumentou? Não, o aluguel não aumentou. O que aconteceu foi que o IGPM estava negativo e agora ele está subindo. Então, ele começa a ter isso, né? Então, a visão ficou um pouco deturpada. Mas o importante é deixar bem claro no contrato, né? O índice que é. E o locador. O índice, André, o índice, e no caso de extinção daquele índice, qual o índice que o substituirá? Tá? E tem que estar no contrato. A gente está há mais de 30 minutos falando, e olha quanta coisa a gente já falou do contrato de locação. Então, o proprietário tem que tomar cuidado com tudo isso. É muita coisa que amanhã pode gerar problemas. E o que eu vejo muito, o que acontece muito, né, é muito dos proprietários que a gente tem hoje lá na nossa carteira de seguro-fiança, eles dependem desse aluguel para pagar outros tipos de... pagar a escola do filho, ou aluguel do filho que mora em outro estado, que foi estudar em outro estado, ele usa esse dinheiro. Despesas. E se você fica com esse buraco porque você fez um contrato mal feito, uma garantia mal feita, você vai ter problema lá na frente. E isso vira uma bola de neve. Então, vira bola de neve e a justiça não é tão célere como todos gostaríamos que fosse, e você demora muito para receber. Demora muito para despejar um inquilino mal pagador, demora, e demora para receber também. Né? E quando recebe o imóvel inteiro, né? Porque ainda tem um problema de receber o imóvel todo quebrado, né? E por isso que a garantia, né, que a gente ainda vai falar, ela precisa estar muito bem feita. Existem obrigações de locador e locatário pela lei? Eles têm obrigações, algumas obrigações? Existem várias. Né? Você falou também alguns minutos atrás sobre boa-fé. Né? Essa não está escrita, mas vale para qualquer tipo de relação, né? A boa-fé. Mas a lei determina assim, quais são as obrigações, quais são os deveres do locador, quais são os deveres do locatário. Eu vou te dar alguns exemplos. Do locador, entregar o imóvel em estado de habitabilidade, né? E muitas das vezes durante a própria locação, por obrigações que ele tem, manter aquele imóvel em estado de habitabilidade. Vou te dar agora um outro exemplo pelo outro lado do locatário, pagar o aluguel em dia, né? Receber correspondências em nome do proprietário e entregar para o proprietário. E a principal,
né? Acho que são duas as principais. Pagar o aluguel e dar a utilidade para aquele imóvel, usar aquele imóvel como se fosse dele, né? Ou seja, tratar bem aquele imóvel. Esse segundo aí, ele é mais complexo, né? E aí, para isso, a gente vai voltar no laudo de vistoria, para isso ele existe um laudo, né? Quando você coloca com relação ao proprietário manter o imóvel, isso aí é uma coisa que gera muita discussão. O que é do proprietário, o que é do locatário? Não vamos entrar nisso agora não, mas assim, isso também está na lei. Sim. Quando a gente fala de obrigações de locador e locatário, está lá na lei. Está lá na lei do inquilinato. Uma coisa que é importante, você corretor de imóveis, que quer trabalhar com alta performance, que quer fazer mais locações e ganhar mais dinheiro com isso, tem que fazer bem feito. Já começa por aí. Cara, aprende um pouquinho, estuda um pouquinho a lei do inquilinato, ela nem é tão grande. Não. Ela nem é tão grande, nem é tão difícil. Está tudo lá, está tudo muito bem explicado, está tudo muito bem colocado. Tudo que a gente está falando aqui está lá na lei. São temas que você vai olhando item por item e está lá, está tudo escrito. Sim. A parte do seguro incêndio, a parte do seguro fiança, quando a gente fala de obrigações de locador e locatário, eu sei porque como eu trabalho com seguro fiança e seguro incêndio, essa é a minha praia, né? Uma das obrigações do locatário é pagar o prêmio do seguro fiança. Então, sim, o locatário é obrigado, quando ele escolhe essa modalidade, na verdade o proprietário aceita, e ele escolhe essa modalidade de garantia, sim, ele é obrigado a pagar esse prêmio. Sim. E sim, o locador é obrigado a pagar o prêmio do seguro incêndio, porque também está na lei do inquilinato. Também. O que fala a lei do inquilinato? O proprietário, o locador, é obrigado a pagar o prêmio do seguro incêndio, salvo escrito no contrato de locação. Então essa é uma discussão que vai ter que ir para o contrato. Você precisa, o locador, imobiliária, corretor de imóveis, precisa colocar no contrato, porque senão é uma obrigação do locador. Por que isso? O governo, quando ele tem essas cobranças, tanto de seguro incêndio ou até a própria taxa de bombeiro, ela vai cobrar do locador, ela não quer saber se foi o locatário que estava morando, porque... São obrigações, né, que a gente... É um termo no latim que se chama obrigações próprio terreno. Isso aí. Tá? Obrigações próprias da coisa. Tá? Estamos falando aí de IPTU. Eu vou falar aqui pelo Rio de Janeiro. Tá? IPTU, Funesbom, que é a taxa de incêndio, bombeiro. A gente está falando de condomínio. Tá? E a gente tem muitos imóveis hoje que são os imóveis foreiros, que aí no caso a gente tem também um imposto que se assemelha ao IPTU, tá? Que é o foro. Tá? Então, são essas obrigações próprias da coisa. Tá? E tem que ser pagas também. Seguem o imóvel. Né? Isso aí. Tem que ser pagas. Tá? Mas, se o ente, né, o público responsável por aquele imposto for cobrar, ele vai cobrar do imóvel, do proprietário, tá? E quem vai, e o que vai acarretar é que aquele imóvel vai acabar respondendo pela dívida dele. Por isso é que é própria da coisa. É isso. E o locatário, ele pode estar ou não naquele imóvel. Por isso que é importante estar no contrato de locação a obrigatoriedade do locatário pagar. Exatamente. Para que você consiga transferir, sim, essa cobrança, mas não a obrigação. A obrigação é do proprietário. A gente até, geralmente, André, a gente sugere, a gente nos nossos contratos a gente coloca que esses pagamentos serão realizados pelo proprietário, tá? Para não deixar que um inquilino mal pagador deixe de pagar e o proprietário seja surpreendido com essa cobrança, tá? Então, a gente geralmente coloca em contrato que a obrigação é de pagar, mas eu coloco naquele boleto que vai para ele pagar junto com o aluguel as alíneas de cada um desses impostos, de cada um desse imposto, para que ele pague. Ele vai pagar para mim, eu vou receber. E aí eu vou lá e recolho junto ao é a melhor coisa, né? Que você tenha uma administração bem feita, independente se você vai utilizar um advogado, uma imobiliária, ou você mesmo vai fazer, mas que faça toda a administração por você, não deixe na mão do locatário, porque vai acontecer problema. Eu posso garantir, é muito certo que isso vai acontecer esse problema. É claro, existem exceções, mas não vamos pagar para ver, né, gente? Vamos fazer um contrato amarrado, uma administração bem feita. Mas a imobiliária cobra a taxa de administração, é claro que ela tem que cobrar, todo mundo tem que cobrar pelo seu serviço. E sim, é justo, é muito justo, porque no momento a gente costuma falar sobre... Uma vez falaram para mim, poxa, mas eu não usei isso.
O seguro, por exemplo, né? O seguro que a gente faz, o seguro de incêndio. Passou o ano todo eu não usei, mas ele estava lá. Graças a Deus você não usou. Ainda bem que não usou. Né? A imobiliária é a mesma coisa. Ah, pô, ele só me faz a cobrança. Ainda bem que você não precisou de uma outra coisa. Que vai precisar. Pode ser que um dia precise. Para pensar, né? Porque não deu problema porque ela trabalha Porque ela amarrou, exatamente. Uma outra pergunta. A gente está dentro do imóvel, a gente está falando sobre as coisas do imóvel, né? E quando o imóvel é vendido com benfeitorias? Quando ele vai vender e o locatário fez uma benfeitoria lá no imóvel. Como fica isso? De quem é essa benfeitoria? Como ele faz? Então, André, isso também está previsto no contrato, isso também está previsto na lei. E a gente falar de benfeitorias, a gente sai um pouquinho da lei de locações e vai para o Código Civil, que o Código Civil define 3 tipos de benfeitorias. Então a gente precisa entender quais são os tipos de benfeitorias, para que a gente entenda e defina que benfeitorias são essas. A gente hoje tem benfeitorias voluptuárias. O que são as benfeitorias voluptuárias? São aquelas de mero embelezamento. Ali fala de deleite. São aquelas que o inquilino que está no imóvel faz para melhorar o bem-estar dele. Por exemplo, é o papel de parede, né? O papel de parede é uma coisa que dá muito problema. Papel de parede eu tenho problema toda hora na vistoria. Exato. Eu, proprietário, não gosto do papel de parede. Você colocou na parede porque você achou bonito. Mas você precisa me devolver. A gente já está entrando aqui, mas você precisa me devolver do jeito que eu te entreguei. O papel de parede para você pode ser bonito, para mim não é. Então, é voluptuário. Eu já vi casos de pessoal colocar uma banheira de hidromassagem. Eu não gosto. Isso é benfeitoria voluptuária. É mero deleite da pessoa. Né? Então, além da voluptuária, existem as benfeitorias necessárias e as úteis. Geralmente a discussão não está na voluptuária, tá? Porque a voluptuária, André, se o inquilino colocou no imóvel e ele tem condições de tirar, ele vai poder tirar, tá? Levar com ele vai ser feliz com a tua banheira onde você quiser, tá? Mas você tem que entregar o imóvel do jeito que você recebeu, tá? Mas a necessária e a útil, né? Os nomes já são bem claros, né? O que é necessária, né? Foi uma benfeitoria que eu tinha necessidade de fazer, né? A pessoa tinha alguém com necessidade especial, com dificuldade de locomoção. Então ele fez para acesso ao imóvel uma rampa. Acho que ela era necessária, né? A gente vê muito a questão do banheiro, né? O box não tinha blindex, né? A gente fala de imóvel novo, imóvel recém-entregue de incorporadora, que às vezes aquele investidor compra e recebe o imóvel, a gente chama no osso, né? E o inquilino recebeu o imóvel e falou, eu vou colocar aqui um blindex, né? Era necessário, né? Eu vou colocar, e aí é a benfeitoria necessária, né? E aí a gente entra para o útil, que o nome também já diz, aumentou, é uma benfeitoria que aumenta a utilidade daquele imóvel, né? Sim, e aí ele faz algum tipo de benfeitoria que aumenta a utilidade daquele imóvel. É muito comum no comercial, tá? Às vezes a gente fala muito do residencial, mas você tem muito lá na empresa, o comercial também, né? Que aumenta a utilidade daquele bem, né? Fez uma benfeitoria que aumenta a utilidade daquele bem. Agora, as benfeitorias, André, elas precisam ser autorizadas. Isso que eu ia te perguntar. Tá? É outra coisa que a gente fala. Precisa estar no contrato de locação. Autorizadas pelo proprietário. Ela precisa estar no contrato de locação, que qualquer benfeitoria precisa ser informada e documentada. E autorizada. Se for útil ou voluptuária, principalmente voluptuária, e que elas vão elas serão aglutinadas ao imóvel de forma que não podem ser retiradas, tá? Elas passam a fazer parte daquele imóvel e lá no final da locação não vai poder o inquilino, tá, exigir a reparação, a indenização por aquela benfeitoria que ele fez. Tá? Então, falar de benfeitorias é muito legal, porque dependendo do tipo da benfeitoria, ele precisa ser autorizado e às vezes precisa ser negociado.
Inclusive. A gente vê muito isso. A negociação, um exemplo que você deu clássico da banheira. Coloco ou não coloco? Porque como eu vou tirar essa banheira? Porque normalmente a banheira está num imóvel que cabe. Né? Se eu mudo de imóvel, ela já não cabe mais. A maioria dos proprietários, André, inclusive, querem participar não daquela benfeitoria que é necessária, que é uma reparação. Deu vazamento, Sim. cara, conserta, tem as obrigações de cada um, mas precisa ser feito, faz. Né? Agora, você mudar com uma benfeitoria o imóvel, geralmente os proprietários, opa, peraí, o que você vai fazer? Né? Quem que você vai contratar? Né? Quanto que você vai gastar? Vamos sentar aqui. A boa prática geralmente nos mostra que vai lá, senta com o proprietário, mostra ao proprietário o que vai fazer, o que foi orçado, quanto que você vai gastar, com quem que você vai fazer, para você não ter uma discussão lá no final. E aí a gente entra naquele caro ou barato, uma administradora no meio do caminho. Sim. Você vai pagar alguém para ter alguém para solucionar isso para você e você não precisa se preocupar, tanto o locador quanto o locatário. Agora vamos entrar naquele negócio... Agora, a gente vai conversando e vai lembrando das coisas. Cuidado, né? Se você tiver ali um seguro fiança, onde o imóvel foi vistoriado, o imóvel foi analisado, né? Por segurança, você não pode mudar. É isso aí. Né? Eu tenho um imóvel de 3 andares, eu vou quebrar o imóvel todo e transformar ele com um imóvel de 1 andar. Talvez eu esteja dando um exemplo... Mas assim, se você tem um seguro fiança, você se preocupe também com o que você disse para o teu segurador, qual foi o produto que você levou para ele, para ele garantir. É isso aí. Num processo final, ele vai puxar o laudo de vistoria inicial. E se não tiver igual, pode dar problema. Então isso é muito Deu importante. Sinistro, ele vai analisar isso. Ele vai analisar. E aí, vamos falar disso. Vamos falar das garantias, Bora. Que é o meu nicho. Quais são as garantias hoje previstas em lei? Então, fiança, calção, acho que a lei fala, tudo na lei, né? A gente volta à lei. Calção, fiança, seguro fiança e ainda tem cessão de cotas de capital de empresas, esse tipo de coisa. Que foi colocado na lei, mas que não é utilizado. Eu, em 25 anos, trabalhando com grandes empresas, eu nunca tive o prazer de trabalhar ainda com essa garantia. Eu acho que nem os bancos colocaram isso para Difícil, nunca vi, André. Já participei de muito contrato com garantias altíssimas, com certeza você também. Eu nunca vi. E hoje, para você, dessas garantias, qual é a melhor? Então, vamos lá. Falar um pouquinho até do histórico disso. Né? A gente tinha, talvez os mais experientes, né? Vamos falar, em primeiro lugar vai vir na cabeça a fiança. Né? Que é o fiador, né? O fiador, exatamente. O fiador. O fiador que tem lá, o fiador, eu quero um fiador, eu quero um bom fiador. O que era o bom fiador antigamente, né? Era aquele cara que tinha um imóvel, um bom imóvel que garantia. A gente até antigamente, André, quando a gente fala de 25 anos, a gente está ficando experiente também. Né? Eu, quando comecei lá atrás no meu primeiro estágio, que foi dentro de uma empresa que era proprietária de alguns shopping centers no Brasil, e eu via na prática que só se pedia fiador com 2 imóveis. Ainda existe isso. Ainda existe, tá? Aí, cara, assim, só fiador com 2 imóveis. Por quê? Até rapidinho. A gente vai falar da fiança, a gente vai falar da calção, que aí estaremos falando também do título de capitalização e falaremos também do seguro-fiança. Mas rápido, o que acontecia? Precisava de 2 imóveis. Por quê? Porque existe uma legislação também no Brasil. Código Civil. Não. Que fala da impenhorabilidade do bem de família. Tá? E aí existia a discussão nos tribunais, a gente não tinha uma definição nos tribunais sobre isso. Tá? Porque essa lei que fala da impenhorabilidade do bem de família, ela determina que o imóvel dado em garantia, que é o caso da fiança,
ele não pode ser utilizado como bem de família. Bem de família é quando o cara fala assim, olha, eu só tenho esse imóvel para garantir e, portanto, eu só tenho esse imóvel para garantir uma dívida minha, e aí você vai lá cobrar a dívida dele de IPTU, de garantia que ele deu para outra pessoa, né? E aí as pessoas iam, o credor ia cobrar, ele falava só, isso é bem de família. Eu te dei, apresentei ele como fiança, mas isso é bem de família. E por muitos e muitos anos ficou essa discussão. E então alguns juízes entendiam que por mais que estivesse na lei, aquele bem de família não podia ser penhorado por causa daquela legislação. Mas isso a jurisprudência já pacificou. E a jurisprudência hoje entende que se for, mesmo sendo bem de família, se ele foi dado como garantia para uma locação, tá? Ele deixa de ser impenhorável. Tá? Então, hoje você vê muita gente pedindo só um imóvel. Quero só analisar aquele imóvel, se ele está direitinho, se ele não tem nenhum ônus, nenhuma hipoteca, uma alienação fiduciária, se ele está livre para ser dado em garantia. Tá? Mas a fiança, e outra coisa, a fiança é importante quando a gente fala de locação. Não é o imóvel que garante. Tá? O que garante é o fiador, é a pessoa. Isso aí. Eu estou demonstrando que eu tenho imóvel e, consequentemente, eu vou ter bem para garantir uma dívida do meu afiançado. Mas eu, Fábio, é que estou garantindo, eu, fiador. Tá? E aí, a penhora do imóvel ele serve para isso, para pagar a dívida. Para pagar a dívida, perfeito. Agora, a gente cai no problema como da boa-fé, né? E quando esse fiador ele vende o imóvel... Esse é o problema. Então, esse é um dos problemas, um dos furos da garantia fiança, né? André, deixa eu até te cortar, desculpa, vai? só porque a gente às vezes vai falando e vai passa vai alguma coisa, né? Mas assim, é possível botar a fiança lá na matrícula do imóvel? Eu ia falar sobre isso. Ó, já vou te dar um outro item aí para você me convidar para uma próxima. Eu ia falar sobre isso. É possível? É possível. Mas não é feito. É muito difícil. Existem uma formalidade grande. E geralmente, não conheço, com exceção de grandes operações, sim, de imóveis de valores elevadíssimos, nessas hipóteses eu já vi algumas vezes. Vamos falar da calção. Fora isso eu nunca vi. Me fala da calção. O que você entende de calção hoje? Calção. A calção, o que a gente pode esclarecer para quem está nos assistindo? A calção, ela pode ser, se for em dinheiro, a calção pode ser por bens móveis ou até mesmo imóveis. Legal. Tá? Nos grandes centros fala muito de dinheiro. Mas eu sei de casos que a gente conhece, corretor do Brasil inteiro, de um Fusca virar calção. Duas cabras virarem calção. Exatamente. E pode. Pedra preciosa, já ouvi falar. Exatamente. É muito normal. Nos grandes centros, a gente convive, e a lei prevê a calção em valores, né? E a lei estabelece que, se for em valores, ela não pode ultrapassar o valor de 3 aluguéis, tá? E também temos hoje, e aí o que eu acho que é o que existe de mais seguro hoje, junto com o seguro fiança, você também pode fazer um título de capitalização. Esse é o tema do nosso 3º episódio, se eu não me engano. A gente vai falar sobre isso, só sobre título de capitalização. É ótimo, porque o valor fica ali, você bota o dinheiro num banco, o título de capitalização fica ali dentro de junto com um agente bancário. Ele não é um valor, né? Porque a lei ela fala de 3 vezes o aluguel. Só que o título de capitalização ele não é um valor, ele é um título. Independente do valor, ele é um título. Então a lei entende que aquilo ali, por mais que você ultrapasse 3 vezes e é o recomendável, sim, ele não é o valor, ele é um título com um número tal que está garantindo aquele imóvel. Isso é bem legal. É o que a gente falou. A gente não está falando de só dinheiro. A lei não fala da calção só em dinheiro, ela fala em outros. E aí é isso. A gente vai destrinchar a lei aqui, a gente vai... E ele vai ali sendo reajustado. Exato. Corrigido, né? Exato. O título ele é reajustado, ele é corrigido. E é isso. A gente precisa entender um pouco mais das garantias. E aí vamos falar do seguro fiança, que é o nosso... Bora. Carro-chefe. O seguro fiança é muito bom, né? Hoje, quando a gente fala aí de fiança em desuso,
vem muito por causa em virtude do seguro-fiança, né? O seguro-fiança substituiu aquela figura da pessoa física, né? Dona de um imóvel, Aquela tia, de 2 imóveis, aquela tia, aquele pai, aquele irmão, aquele grande amigo. que depois deixa de ser por conta disso. Exatamente. Né? E passa a ser o banco, passa a ser uma seguradora, né? Dessas grandes seguradoras que nós vemos aí trabalhando com seguro-fiança, e são eles que passam a garantir o adimplemento do locatário. Através de análise, né? Eles fazem uma análise desse locatário e eles se tornam o fiador que a gente fala, né? O fiador, entre aspas, daquele contrato. Mas a gente está falando de uma pessoa jurídica, com regulamentação, com regras, saúde financeira. Com saúde financeira. Tudo isso é muito importante que os nossos ouvintes, né? O pessoal que está vendo esse vídeo, entenda. A gente está falando aqui, a gente falou sobre todas elas. A gente não diz qual faça só essa. Mas a gente explica quais são as que dão maior garantia, que dão maior segurança. A mesma coisa com relação ao contrato de locação. A gente não está dizendo aqui que você é obrigado a fazer desse jeito. Ninguém é obrigado a nada. Mas depois não vai reclamar. Quando a gente fala, não faça só essa, né? E é importante também, tá? A gente deixar claro, você não pode, a lei de locações não prevê que você pode ter mais de um tipo de garantia. Isso eu ia te perguntar também. Uma dessas opções, o que a gente está trazendo aqui, são as mais seguras. Eu ia te falar sobre isso. Eu posso pedir o depósito e o seguro-fiança? Não. Não pode. Não pode. A lei não permite. A lei permite só um tipo de garantia. Tá? E assim, dentro do que a gente fala, é bem legal a gente falar do seguro-fiança, porque o seguro-fiança traz alguns benefícios para essa relação locatícia. Né? Além da segurança financeira, geralmente a própria empresa de seguro, ela também cobre, no caso do inadimplemento, ela paga lá para o proprietário, né? Ou seja, ele passa a receber o que ele não recebeu do inquilino, mas ela dá as mãos ao inquilino num eventual uma ação de despejo, uma ação de cobrança. E geralmente isso está dentro, né? Você me ajuda a explicar, mas eu acho que isso está dentro da apólice do seguro, né? Sim, a seguradora ela é principalmente parceira do locador, né? Ela está sempre com o locador para proteger. É a garantia. A gente está falando de garantia, sempre vai estar falando de garantia, e essa garantia sempre é para o locador. Mas é claro, o locatário também tem alguns benefícios nisso, né? Principalmente, as seguradoras oferecem muita coisa para o locatário. Oferecem desconto em mudança, assistência residencial, muitas coisas que podem ajudar também o locatário no final disso. Exato. Uma grande mudança que aconteceu, e a gente vai trazer isso em outros episódios, porque o nosso foco ele é para o mercado imobiliário, a gente vai trazer todas as informações e, claro, como a gente é voltado para esse mercado dos seguros, a gente vai falar muito sobre seguro-fiança, sobre título de capitalização. Uma das coisas que aconteceu muito importante na mudança da lei do inquilinato, na verdade, na mudança da SUSEP, junto com a lei do inquilinato, foi, antigamente, o contrato de locação ele podia ser por um prazo e o seguro-fiança por outro. E hoje a gente tem uma lei que regulamenta isso e diz que todo seguro-fiança precisa ser pelo tempo do contrato. Então, uma dúvida que o pessoal tinha, mas o seguro-fiança ele vence em 12 meses, como é que faz para renovar? Não, hoje não tem mais renovação. Hoje o contrato de seguro-fiança ele é pelo mesmo prazo do contrato de locação. Você não tem mais aquele problema de, no meio do contrato, ter que renovar. E aí o cara não tá. E o cara não tá com o nome sujo nesse momento, aconteceu algum problema. Hoje a gente fala muito, eu gosto muito de falar sobre isso, e é claro, a gente vai abordar nesse nosso podcast aqui muito isso. O seguro-fiança ele virou um streaming. Eu falo como streaming. Sim. Você paga enquanto você estiver morando no imóvel. Então, enquanto você está no imóvel, você vai pagar aquele seguro-fiança. Você saiu do imóvel, você para de pagar. Sim. Então, a gente tem muitas oportunidades. E você consegue, inclusive, flexibilizar a tua forma de pagamento. É isso aí. Né? Ele é feito dessa forma. Ele já é feito. Então, assim, existem centenas de opções para fazer isso. Meu amigo, que aula foi essa? Maravilhoso esse papo. A gente ficou aqui esse tempo falando sobre contrato de locação e ainda tem muita coisa que a gente pode falar. O contrato de locação ele é uma coisa que parece ser simples, mas não é. Ele precisa ter mais atenção. Vamos falar muito mais. Vou te convidar para voltar aqui para a gente falar sobre mais outras coisas. Cobrar, hein? E a gente fica falando sobre. A gente passa a falar sobre tópicos que o pessoal vai chamar, vai pedir. Gente, comenta aqui nesse vídeo, comenta o que vocês querem ver,
qual o tema que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver mais aqui nesse canal, mais aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram. O que vocês querem ver, vai lá, comenta. Pô, chama o Fábio de novo e pergunta sobre isso, sobre aquilo, e a gente traz ele aqui. O Fábio é meu amigo há muitos anos, a gente se conhece há muitos anos. Vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente para tirar outras dúvidas, as dúvidas que vierem de vocês. E assim, não deixem de comentar, não deixem de seguir, compartilha, manda esse vídeo para seus amigos, que a gente vai agradecer e vai ser, cada vez que a gente puder levar isso para mais pessoas, mais corretores, a informação que a gente quer levar. A gente aqui não está fazendo propaganda de nada, a gente já está aqui só trazendo informação. Hoje a gente quer levar informação para todos os corretores. Quando eu falo de alta performance, eu não falo só de alta performance, vamos alugar muito sem controle. Vamos alugar muito, mas com uma coisa amarrada. Então, quando você, corretor, e isso eu falo no meu canal também, falo muito sobre isso, quando você quer fazer uma coisa render financeiramente para você, faça direito, que você vai ter sempre indicação, sempre vai ter... Com segurança, né, André? E hoje você precisa ter parceiros. Sim. Tenham parceiros. Você não queira fazer tudo sozinho. Então, tenha um advogado que cuide dos seus contratos. Corretor de imóveis, você precisa saber o contrato? Claro que precisa. Todo corretor de imóveis precisa entender. Claro. Mas tem um advogado por trás. Um advogado vai te dar o respaldo jurídico daquilo que você está falando. E isso, eu tenho certeza que não é uma coisa que, se você colocar dentro do seu processo, não é uma coisa que custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro o problema. E problemas a gente vai falar sobre outro dia. Fábio, muito obrigado pela sua presença e espero tê-lo aqui novamente outras vezes. Maravilha, André. Agradeço pela oportunidade, foi muito legal e estarei sempre à disposição. Valeu, gente. Obrigado.